E aí pessoal, bem-vindos ao canal Turista Faminto. Meu último vídeo foi sobre as 10 coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia. Se você não viu, deixar o link aqui para vocês assistirem. E atendendo a pedidos, hoje eu trago um vídeo que vai ser mais polêmico. As 10 coisas que eu menos gosto aqui na Nova Zelândia. Vocês podem me perguntar, Hiro, mas se tem tanta coisa que você não gosta na Nova Zelândia, por que você está morando aí? Bom, a resposta é simples. Essas coisas que eu não gosto aqui na Nova Zelândia não são tão relevantes quanto as coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia. Tanto é que na maioria desses itens que eu vou estar colocando como pontos negativos, eu vou estar fazendo um contraponto positivo para mostrar que, apesar desses defeitos, eles também trazem suas vantagens. Algumas observações importantes. Esse é um vídeo baseado em uma opinião pessoal. Com certeza alguns itens estarão de fora. Não vou estar listando todas as coisas que eu não gosto. Não são apenas 10 coisas que eu não gosto aqui na Nova Zelândia. Eu sei que provavelmente tem assuntos mais polêmicos que outras pessoas não gostam aqui na Nova Zelândia, mas se eu não tive a experiência negativa, não tem por que estar na minha lista. Outra observação importante é que esses itens não estão em nenhuma ordem ou sequência. Eu simplesmente tentei agrupá-los para ficar um pouco mais coerente na hora de estar explicando agora para vocês. E a última observação é pedir para que vocês se inscrevam no canal. Nós reparamos que 84% de vocês que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, se vocês gostam do nosso conteúdo, claro, dá o seu like, seu joinha aí no canal e também não esqueçam de se inscrever. Chega de observações e vamos ao que importa. A primeira categoria dos assuntos das coisas que eu menos gosto aqui na Nova Zelândia é com relação à localização geográfica. E dentro dessa categoria eu tenho 5 assuntos que eu não gosto. O primeiro assunto é a distância geográfica do Brasil, da Europa, Estados Unidos, outros países importantes. O lado negativo dessa distância é o tempo de voo, é o preço das passagens e a diferença no fuso horário. Mas o pior mesmo é o tempo de voo. Para o Brasil, dependendo do tipo de voo, das conexões que você pega, varia de 24 a 30 horas, o que é muito tempo. Agora, o lado positivo dessa distância do Brasil é a proximidade de outros países e outros destinos aqui perto da Nova Zelândia. Todas as ilhas paradisíacas do Pacífico, Austrália, Ásia, estão todas a poucas horas de voo aqui da Nova Zelândia. O outro assunto que me incomoda aqui é a escassez de produtos ou a falta de variedade de produtos. Então, justamente esse isolamento geográfico faz com que a gente não tenha a mesma variedade de produtos. Como a maior parte das coisas aqui na Nova Zelândia é importado, isso dificulta muito. Eu vejo 2 lados positivos nisso. Primeiro, a gente aprende a não ser tão consumista. A gente aprende que, na verdade, tudo isso não é tão necessário ou a gente pode se virar com alternativas. E o outro lado positivo disso é que o sistema de importação aqui é muito simples e a carga tributária é muito baixa. Então, mesmo que você não encontre aqui, você consegue comprar online, fazer uma importação e você vai ter o que você quer aqui também. Muito tranquilo. O outro assunto é o mar gelado. Nossa, isso incomoda demais. Isso que eu venho de Curitiba, que não é conhecida como uma cidade tropical, né? Mas mesmo as praias lá do Paraná, eu posso dizer com muita tranquilidade que são de uma temperatura muito mais amena do que aqui. Pode ser o pico do verão aqui. O dia mais quente, você vai entrar na água, vai estar gelado. Claro que depois de um tempo que você entra na água, você meio que se acostuma com a temperatura, mas você sempre, toda vez que você vai entrar na água, é aquele choque. Não tem como gostar disso. E esse é um assunto que não tem lado positivo. Não tem como eu ver um lado positivo nisso. O próximo assunto é o inverno aqui. Basicamente ele é frio e chuvoso, ou seja, é deprimente. De uma forma geral, o pessoal meio que se esconde, não faz tantas atividades, você não vê tanta gente na rua que nem no verão. Os dias amanhecem tarde e escurecem cedo. Então no pico do inverno, o dia vai estar clareando lá pelas 7, 8 da manhã e já vai estar escurecendo lá pelas 4 horas da tarde, o que é muito, muito ruim. O lado bom disso é claro que é o verão, geralmente com tempo muito bom, pouca chuva. O dia começa a amanhecer 5 da manhã e escurece lá pelas 8, 9 da noite.
E não é aquele calor infernal que você não aguenta, é um calor muito bom, muito tranquilo. Além do horário de verão durar mais do que 6 meses aqui. É um lado positivo bom. E o quinto e último assunto que eu não gosto na categoria localização geográfica são os desastres naturais. E aqui eu me refiro a terremotos, tsunamis, que são originados pelos terremotos, e vulcões. Aqui em Auckland eu vou dizer que é mínimo, é quase nada. Aqui em Auckland ainda é muito tranquilo. Mas logo no meu início aqui na Nova Zelândia, quando eu morava em Christchurch, a incidência de terremotos lá era muito grande. Muito grande, assim, 1 a cada 2 meses que você sentia que balançava alguma coisa. Na maioria dos casos, inofensivos. Em 4 anos que eu morei lá, teve apenas 2 que derrubaram quadros, mexeram em móveis, coisas assim. Fora isso, foram dezenas de terremotos que a gente sente, mas é como se estivesse passando um ônibus na rua e você sentiu a vibração. Muito tranquilo. É só muito esquisito você sentir isso. E devido a um ou outro terremoto que aconteceram fora da Nova Zelândia, tiveram alertas de tsunami, mas nunca aconteceu nada. E vulcão, temos centenas de vulcões aqui na Nova Zelândia. Recentemente, questão de 1 ano e pouco atrás, teve a explosão de um vulcão a umas 3 horas aqui de Auckland. Mas eu diria que a gente vive o nosso dia a dia sem se preocupar com o vulcão, na verdade. E aqui em Auckland, a gente também não se preocupa com terremoto, mas eu sei que para quem mora na região mais próxima a Christchurch e Wellington, terremoto é algo mais constante. Muito bem, agora eu vou mudar de categoria, a gente vai estar falando então sobre a categoria pouca gente no país, o que levam a 2 problemas que eu não gosto. Essa escassez de pessoas, de uma forma geral aqui na Nova Zelândia, faz com que o preço dos serviços seja extremamente caro. Tudo que você depende de alguém para fazer alguma coisa para você, geralmente vai custar caro, pois o número de pessoas qualificadas para executar aquele tipo de serviço é muito baixo aqui no país, fazendo com que qualquer coisa que se precise de um serviço acabe saindo caro. Eu ainda vejo um lado bom de tudo isso, que isso incentiva, e eu acho que acaba sendo parte da cultura do povo aqui, meio que o encorajamento do faça você mesmo. Então, para quase todo tipo de serviço existe, e isso é muito legal. O povo aqui, não só os kiwis, mas mesmo os brasileiros, depois que chegam aqui, muita gente começa a aprender a como fazer as coisas por conta própria. O que no fundo eu acho que é muito gratificante. E outra consequência de ter pouca gente no país é do comércio fechar muito cedo. Isso de uma forma geral. Tudo fecha muito cedo aqui. Com exceção de quinta e sexta-feira, que alguns comércios têm um horário mais estendido, shoppings ficam abertos até mais tarde. Até mais tarde que eu digo é lá pelas 9 horas da noite, 8 horas da noite, dependendo do comércio. É quando eles ficam abertos até mais tarde, nas quintas e nas sextas. Se não, geralmente fecha às 5 horas da tarde, tudo. O que é muito esquisito pra gente que vem do Brasil, tá acostumado com um comércio muito mais disponível para você, né? No início a gente estranha e não gosta disso. O lado bom disso é que você aprende a se planejar. Hoje em dia eu acho difícil precisar ir em algum lugar logo depois que eu saio do meu trabalho, sair correndo para ir para algum lugar. Se você se planeja, você consegue fazer tudo isso com muita calma. Então depois de um tempo eu não acho que é um problema tão grande assim, mas ainda incomoda. E a última categoria é o inverso. De uma forma geral, a Nova Zelândia tem pouca gente. Mas as poucas pessoas que tem na Nova Zelândia, elas estão quase que todas aqui em Auckland. Se não me engano, 33% de toda a população da Nova Zelândia está aqui em Auckland. E isso traz diversos problemas. Eu vou citar 3 para vocês. O primeiro é o trânsito aqui em Auckland. Dependendo de onde você mora aqui na cidade, é um trânsito de 40 minutos a 1h20 em cada trecho. Então, tranquilamente, você passa 1h30, 2 horas dentro do carro por dia no trânsito. Isso faz com que muitas pessoas acabem optando morar perto do trabalho, mesmo que não seja um bairro que eles queiram, não seja um bairro ideal, não seja uma casa do jeito que eles querem. E isso tudo faz com que não existe um lado bom no trânsito, mas existem coisas que amenizam. De uma forma geral, o pessoal aqui é muito organizado e respeitoso no trânsito, o que eu acho muito legal. Muito difícil você ouvir alguém buzinar, cortar, fazer alguma manobra brusca. É um pessoal muito cortês, eu acho que é uma palavra boa para usar aqui. E por várias vezes já pensei em adotar o sistema público de transporte. E esse é exatamente o próximo assunto que eu não gosto aqui.
As conexões são horríveis. De uma forma geral, pegando o ônibus, você vai levar mais tempo para chegar no seu trabalho, além de sair muito caro. As linhas de trem aqui em Auckland não têm uma boa cobertura, além de ser caro também. O lado bom do sistema público aqui é que ele é de altíssima qualidade, dificilmente está lotado e é muito pontual. Finalmente, o último item que me incomoda aqui na Nova Zelândia são os preços dos imóveis. No país inteiro, de uma forma geral, é caro. Aqui em Auckland, em específico, é caro demais. Tanto o aluguel como o valor de compra. Esse é um assunto que não tem muito lado positivo. Os únicos 2 itens positivos com relação aos imóveis é que a taxa dos juros de financiamento hoje elas estão bem baixas e, claro, se você já comprou uma casa aqui, o seu imóvel só vai valorizar. Então é isso, pessoal. Essas foram as 10 coisas que eu menos gosto aqui na Nova Zelândia. Se vocês assistiram até agora, e imagino que vocês gostaram, peço novamente para vocês se inscreverem no canal, deixem o seu joinha, ativem as notificações, assistam o vídeo que o Cassius fez também sobre as 10 coisas que ele mais gosta em Portugal. Vou deixar o link aqui para vocês. Deixar o link também das 10 coisas que ele menos gosta em Portugal. Deixem em comentários o que vocês gostaram desse vídeo, quais itens ficaram de fora. Quais itens vocês discordam? Querem que eu faça outro vídeo com mais coisas que eu não gosto aqui na Nova Zelândia? Coloquem tudo no comentário aqui pra gente. A gente faz questão de responder todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante a vocês que estão pensando em vir para Nova Zelândia. Muito obrigado a todos que assistiram até agora e até o próximo vídeo.